Olá, hoje vamos continuar nossa leitura coletiva das histórias do Poe com o digníssimo O Baile da Morte Vermelha, ou como é comumente traduzido, A Máscara da Morte Rubra. Mas aqui nessa edição da Dark Side que eu tô fazendo a leitura, a tradutora Márcia Heloísa tomou a liberdade de escrever O Baile da Morte Vermelha, contrariando então uma tradução já consolidada. Será que isso vai dar algum problema? Bem, na minha opinião, deixou o conto ainda melhor e a gente vai conversar sobre isso. Deixa a sua opinião sobre esse conto aí embaixo nos comentários para enriquecer a nossa discussão e vamos lá! Esse é um conto publicado em 1842 e você pode imaginar um conto do século XIX, será que ele ainda ressoa com os dias atuais? Esse aqui eu acho que é o primeiro vídeo sobre esse conto pós-pandemia e eu devo dizer que, meu Deus, Edgar Allan Poe é tão atual quanto um autor contemporâneo. Nesse conto, O Baile da Morte Vermelha, ou A Máscara da Morte Rubra, nós teremos uma história extremamente curta, porém bem impactante. Nessa edição aqui da Dark Side tem menos de 10 páginas. Para ser um conto bem famoso do autor, tem que ser um conto impactante, porque é bem curto. E ele é. O conto se inicia da seguinte forma: a morte vermelha há muito devastava o país. Nenhuma praga jamais fora tão fatal ou tétrica. Tinha no sangue seu avatar o seu selo, o horror escarlate do sangue. Provocava dores agudas, tonturas repentinas e, por fim, uma profusa hemorragia. As manchas vermelhas no corpo e, sobretudo, no rosto de suas vítimas eram os estandartes da peste, que assim os alijava de ajuda e compaixão alheia. O ataque, a evolução e o fim da doença duravam apenas meia hora. O que o Edgar faz aqui é uma alusão à peste negra, que deixava manchas negras no corpo da pessoa, por isso que ela se chamava peste negra, por nenhum outro motivo. Aqui a peste era a morte rubra, ou a morte vermelha, que era uma doença que se espalhava rapidamente e matava rapidamente a população. Então a gente entende aqui que tem um local que está devastado por causa dessa doença. E bem, a gente tem o príncipe desse local, que se chama Príncipe Próspero, que é bem oportuno para o nome dele porque é para contrastar a população moribunda morrendo de doença com o príncipe que está saudável, ele é rico, ele é da realeza e não tá nem aí para nada. A brilhante ideia do príncipe é o seguinte: tá todo mundo morrendo com essa doença, ela vai devastar o meu reino e eu não posso deixar isso acontecer. Então eu vou reunir a galera importante, a galera jovem, a galera saudável, a galera que tem finesse, sabe? A galera que merece viver, basicamente. Vamos nos trancar numa abadia que é fortificada, é basicamente uma fortaleza, a doença fica pro lado de fora, nós ficamos saudáveis do lado de dentro. E é assim que ele vai fazer. Ele vai reunir a patotinha dele, a patotinha da realeza, aquelas pessoas que verdadeiramente merecem viver e que ainda estão saudáveis, vão pra abadia e vão ficar ali protegidos dessa doença, enquanto o povo lá que se lasque, né? Mas aí a vida ali trancafiada é muito monótona, né? O ser humano precisa de uma animação para viver bem. Então eles resolvem fazer uma festa. Uma festa, um baile de máscaras. Você que vê filmes de época, histórias aí nesse século XVIII, século XIX, era bem comum ter bailes de máscaras, em que as pessoas iam fantasiadas e com uma máscara no rosto, de forma que ninguém pudesse reconhecer ninguém. E esse é um conto que trabalha muito com o visual. Ele trabalha com contraste de cores. Tanto é que, no local em que essa festa vai ser realizada, o príncipe enfeita diversos quartos com temáticas. E esses temas envolvem cores. Então a gente vai ter o quarto violeta, o quarto vermelho, o quarto verde, o quarto não sei o que lá. E o último quarto desse corredor é o quarto negro. É o quarto que tá todo de preto, tem aquela coisa mais dark, mais sombria e gótica que a gente tanto está buscando nas histórias de Edgar Allan Poe, não é mesmo? Mas guarda essa informação porque essa cor vai ser importante. O povo tá lá se divertindo, não tem doença que nos atrapalhe, não tem vacina, então o que a gente vai fazer? Vamos festejar mesmo, amanhã a gente conversa, né? Só que o lugar é uma abadia, é um lugar bem aterrorizante também. E como é comum em abadias e em lugares religiosos, existe um sino, algum relógio, alguma coisa assim que toca uma badalada a cada hora. Então se der 1 hora, vai tocar uma badalada, se der 3 horas, vai tocar 3 badaladas. Então, à medida que a festa vai avançando, a música tem que parar e as pessoas param e ficam em silêncio, esperando a badalada do sino tocar. Agora eu não lembro se é sino, se é pêndulo, enfim. Mas tem badaladas. O que importa é a badalada, não o que está fazendo a badalada. Chega meia-noite, então fica todo mundo meio apreensivo, porque, pô, vamos ter que parar a festa que vai estar no seu auge, meia-noite, para ouvir 12 badaladas. E bem, não tem o que fazer. Chega meia-noite, é isso que está acontecendo. Tá todo mundo parado esperando, ouvindo as 12 badaladas. Bom,
Tocou, a festa pode voltar ao normal. Mas alguma coisa aconteceu meia-noite. Existe uma pessoa ali que não estava anteriormente. E é uma figura muito, mas muito impactante. Vou até ler a descrição aqui do conto para você conseguir imaginar junto comigo, caso você ainda não tenha lido. A figura era alta e esquelética, trajando da cabeça aos pés as vestes da morte. A máscara que cobria seu rosto fora criada para imitar com tamanho apuro a feição de um cadáver enrijecido, que nem mesmo um exame minucioso a reconheceria como falsa. A pessoa que apareceu na festa misteriosamente estava vestida de morte rubra. E aí o povo fica muito chocado. Primeiro, porque apareceu do nada, aquela era uma pessoa que visivelmente não estava ali, porque ela tem um semblante muito diferenciado das outras pessoas. E segundo, ela tá se sentindo no local. Ela começa a andar pela festa, olhando as pessoas assim, se portando como se ela fosse a dona do baile. E isso deixa o príncipe muito, primeiro com medo, né? Com aquela figura, trazer doença aqui pra dentro, mesmo que seja só por imagem, era algo que ele não queria. Mas depois, quando todo mundo começa a fazer chacota dele, porque parece que a festa é dessa figura misteriosa, ele resolve tomar uma atitude. E nisso essa figura começa a andar pelos quartos e vai transitando por todas aquelas cores. E o príncipe Próspero vai seguir essa figura até o final. Chegando no último cômodo, no cômodo preto, essa figura se vira para o príncipe, que tá segurando uma adaga para matar aquela pessoa. Não interessa quem você é. Você tá aqui fazendo troça do meu baile de máscaras? Ah, não. Só que quando ele vai enfiar a adaga, a figura vence ele e acaba matando o príncipe Próspero, para total choque de toda a nobreza que tava ali naquele baile. E logo em seguida eles percebem que aquilo não é uma pessoa. Não existe pessoa por trás daquela máscara. A máscara e o resto da roupa está andando por conta própria. Impactante esse final, não é? E aí a gente pode presumir que todo mundo morreu em seguida, porque o conto termina assim. A vida do relógio de ébano esgotou-se com os últimos conquivas. As chamas do tripé extinguiram-se, e a escuridão, a decadência e a morte vermelha instauraram seu reinado sem limite sobre tudo. Eu tô todo arrepiado contando esse conto aqui pra você, mas vamos lá, caso você não tenha lido. Basicamente, essa figura misteriosa que apareceu meia-noite era a própria personificação da morte. E como eu interpreto esse conto? A morte, ela tava fazendo seu trabalho lá direitinho, matando as pessoas de peste lá fora, e quando ela percebeu que estava sendo renegada, que ela estava sendo subjugada por um grupo de pessoas que se achavam acima dela, ela foi lá tirar satisfação. Tanto que a primeira pessoa que ela mata é o príncipe Próspero, a pessoa que teve a ideia, a pessoa que arquitetou aquele plano. E esse final pra mim é como se a morte dissesse pra essas pessoas: vocês estão desdenhando do meu trabalho? Eu tô lá fora matando as pessoas e você aqui festejando? Não, eu vou entrar aqui, eu vou me infiltrar nesse baile e vou levar vocês junto comigo. Tanto que ela se porta como se fosse a dona da festa, e isso incomoda muito o príncipe. Isso faz muito sentido pra mim, é muito simbólico, porque é o que acontece. A festa era do príncipe até meia-noite, até a morte resolver invadir o local. Quando a morte invade o local, a festa é dela, e ela vai começar a matar aquelas pessoas ali dentro também. Ah, gente, vai dizer que não é maravilhoso esse conto. E a questão das cores é muito importante, porque no último cômodo, que é preto, essa morte que está de branco, cadavérica, assassina o príncipe. E faz esse contraste, preto no branco, branco no preto, a morte e a vida. Enfim, eu acho que eu não preciso ser mais literal do que isso, você já entendeu. A questão das cores é importante aqui. E por que isso tem muito a ver com a pandemia? Porque a gente viveu mais ou menos isso, né? Uma pandemia se instaurou pela humanidade, o planeta inteiro, pessoas estavam morrendo, pessoas sucumbindo à doença. Nós tivemos que nos manter reclusos em nossas casas, nos nossos pequenos reinos. E ainda assim, pessoas se sentiram no direito de burlar isso, burlar o bom senso, porque era uma questão de ética e também de entender que existe hora para tudo, e a hora de uma pandemia não é hora de fazer festa, principalmente se os seus familiares estão ali na linha de risco, mas enfim. E pessoas se acharam no direito de burlar o distanciamento, burlar as recomendações de ficarem em casa, de não entrarem em contato com pessoas para fazerem festas, com inúmeras desculpas. E olha só que interessante o fim desse conto. No fim desse conto, a morte invade a festa. Invade a festa para levar aquelas pessoas que estavam sendo insensíveis com a dor do povo lá de fora.
Eu acho isso muito simbólico e relacionar isso com esse período de pandemia em que nós vimos na vida real isso acontecer, pessoas sendo insensíveis e outros adjetivos aqui que eu não quero nem falar, mas enfim, essa situação existiu. Poe projetou aqui no século XIX uma alegoria, uma história simbólica sobre desrespeito, sobre insensibilidade e vimos isso acontecer na vida real. Isso é muito poderoso, a literatura tem esse poder, né? Principalmente a literatura clássica. Isso aqui é um conto clássico, um conto que foi escrito 200 anos atrás e hoje podemos relacionar com algo que aconteceu na nossa história ontem. E por que a questão da tradução do título desse conto é bem peculiar? Ao traduzir o conto como O Baile da Morte Vermelha, a Márcia Heloísa, a tradutora, tá dando esse duplo sentido que eu acabei de comentar. O baile virou da morte. O baile era do príncipe para desdenhar das pessoas, mas a morte tomou o baile para si e no fim foi ela que fez a festa. Então adicionar isso no título é muito mais simbólico para mim do que simplesmente a máscara da morte rubra, que tem um elemento ali, óbvio, na história. Afinal, a figura estava mascarada. Mas mudar assim a tradução já consolidada de um conto clássico deve ter causado algum rebuliço. E eu fui atrás de mais argumentos para suportar que eu gostei da tradução desse conto. Ele foi publicado originalmente como The Mask of the Red Death. Acho que é isso, Red Death. Só que em vez de mask, na verdade a palavra é essa aqui embaixo, mask, com Q-U-E, que pode ser uma versão arcaica de mask, mas também sugere um duplo sentido que eu acho que a Márcia Heloísa aproveitou para fazer nessa tradução. Essa palavra mask é máscara, mas ela originou a palavra masquerade, que é o nome do baile de máscaras. Se você gosta de Fantasma da Ópera, o musical, por exemplo, tem uma música do Fantasma da Ópera que é Masquerade, que é justamente no baile de máscaras. Então, ao escrever dessa forma, com Q-U-E, ele abre brecha para você traduzir como máscara, o objeto, mas também a palavra que originou o baile de máscara. Afinal, Masquerade vem de mask. Então, a Márcia Heloísa aproveitou essa brecha do título original para traduzir como baile, em vez de máscara, que seria algo mais literal. E bem, eu gostei demais dessa tradução. Conta aí embaixo qual que você prefere, porque pra mim, já que é um conto simbólico, nada mais justo do que ter um título simbólico também, além do literal. A máscara é o literal, mas o baile da morte torna o conto mais simbólico ainda. E novamente, esse conto foi uma releitura para mim. Eu já tinha lido no livrinho Steampunk Poe, que eu apresentei no episódio anterior do nosso projeto, mas como eu prometi, eu vou mostrar as ilustrações para você, ó. Esse é o conto de abertura desse livro, inclusive. Aqui a gente tem o baile acontecendo, as pessoas se divertindo com o relógio aqui em cima, a gente tem a figura da morte aparecendo, olha como ela destoa, a máscara dela imponente, a roupa branca e vermelha toda suja de sangue, fazendo referência à doença. E aqui embaixo a gente tem até a cidade, meio que dizendo a morte está controlando a cidade. Eu acho isso bem interessante. E no fim a gente tem até um trono aqui, ó, com a morte, podemos presumir que é a morte sentada, fazendo referência a como o conto termina, que a escuridão, a ruína e a morte rubra reinaram absolutas sobre tudo aquilo. E aqui a gente tem um trono em ruínas, um trono de pedra, com a figura sentada ali no centro, governando tudo. De novo, se vocês encontrarem esse livro por aí, agarrem na primeira oportunidade. Gosto bastante dele. E na semana que vem, então, nós retornamos para mais um vídeo do projeto e vamos iniciar a seção 2 do livro da Darkside, que se chama Narradores Homicidas, com o conto O Gato Preto. Mais uma releitura para mim e mais um conto que dá muito o que falar. Até lá!